Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler o texto Paciência, da irmã Bárbara Cabral. Ela escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Bárbara, o que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, este esclarecido, agora a gente pode iniciar orando, né? Pedindo a Deus que nos abençoe nesse devocional, para que possamos aprender dele a ter paciência. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que o nosso devocional seja semente que fale aos nossos corações e que nós possamos ser pacienciosos, assim como o Senhor teve paciência conosco e tem até hoje. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque tu sempre estás conosco. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto hoje está em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 até o 5. E diz assim, olha, vai falar que a gente é aceito por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Amém? Bem, o nosso versículo-chave é o 3, que diz assim: nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ora, meus irmãos, é incrível isso, né? Como que nós temos que ficar firmes no dia mal, porque sabemos que isso produz a paciência. É o que diz a palavra. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de lembrar aos irmãos que os irmãos leiam a palavra de Deus, porque é nela que vem a mensagem de Deus, não é no devocional. Porque a palavra de Deus é sempre a mensagem dele. Eu nem sempre posso estar dizendo aquilo que Deus quer. Eu me esforço para fazer o meu melhor. Mas, na verdade, onde é que está a mensagem do Pai? Na sua palavra. Então, nós temos que sim ler a Bíblia todos os dias. Amém? Meus irmãos, então, a irmã Bárbara começa fazendo uma brincadeira com uma frase que a gente sempre diz, né? Ah, tá nervoso? Vai pescar. Então, é muito comum a gente ver essa frase nos para-choques dos caminhões, né? Você tá atrás do trânsito, aí aquele caminhão vai bem lentamente, aí você começa a observar o engarrafamento, as coisas na estrada, e você lê essa frase: ah, tá nervoso? Vai pescar. Então, a mesma frase pode fazer rir ou ainda deixar a gente mais estressado, né? Porque tem gente que não tem o mínimo de paciência, né? Então, como tinha um bordão de um antigo programa de televisão que dizia tolerância zero. Então, depende de quem lê essa frase, tá nervoso, vai pescar, isso pode produzir nela um tipo de reação, ou de alegria ou de estresse. Então, se você já teve a oportunidade de pescar, eu já tive, irmãos, e eu confesso que para mim pescar não dá. Não acho graça nenhuma. Achei chato pra caramba, porque a gente tem que esperar muitas horas pelo peixe, né? E a irmã aqui tem uma outra visão. Ela diz que se você teve a oportunidade de pescar, então você sabe exatamente que existe uma conexão entre pescar e paciência. Aí isso eu aprendi rápido, logo na minha primeira pescaria. Então, desde a preparação dos equipamentos até o momento de pegar um peixe, a pesca ajuda a reduzir o estresse. Isso do ponto de vista dela, né? A irmã Bárbara Cabral deve ter uma conexão boa com a pescaria. A mim me estressa. Eu não suporto pescar, abomino, detesto. Então, assim, eu até posso ir na companhia de amigos e tal, só que o povo vai pescar e eu fico conversando com alguém.
Porque esse negócio para mim não diminui nada o meu estresse. Por quê? Porque pescar exige calma e muita atenção. Eu sou uma pessoa pacienciosa, eu tenho calma para muitas coisas. Mas para ficar parado assim, para mim é muito difícil. Então, eis a grande dificuldade que eu tenho em entrar para o quarto e orar. Eu tenho dificuldade, eu confesso, minha culpa. Sabe, ficar lá quietinha, orando, horas a fio. Irmãos, eu ainda não consegui. Deus está me construindo, mas eu não consegui ainda. Mas eu quero chegar nesse ponto. Então, por hora, essa coisa de ficar parado, muita calma, muita atenção, misericórdia, só de pensar. Então, eu peço a Deus que me transforme. Então, ela acha que a pesca ajuda a refletir sobre a vida, proporciona bem-estar e histórias para contar. Não é aquilo que eu acho. Quero que fique claro. Mas ela diz que pescar é só um exemplo, né? Para ter paciência, a gente precisa passar por alguma experiência que nos obrigue a sermos pacientes. Então, eu acho que existem muitas experiências que nos obrigam a ser pacientes, né? Tolerar um patrão, cuidar de criança, porque a criança demanda muito de você, buscar alguma coisa, fazer alguma pesquisa na internet. Existem muitas coisas, lidar com adolescentes. Tudo isso exige muita paciência. Por exemplo, existem muitos idosos que repetem a mesma história várias e várias vezes. É necessário ter calma e paciência, honrando quem aquela pessoa foi. Entendeu? Então, assim, tem muitas situações que nos obrigam a ser pacientes. Então, a Bíblia diz o quê? Que o sofrimento produz paciência. É o que está lá no versículo 3. Por isso, a gente tem que ser paciente na tribulação. Está aqui em Romanos 12. Diz assim, olha. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, vou ler de novo. Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Essa é a orientação do Senhor para que nós tenhamos paciência. Então, o maior exemplo de paciência, quem que é? O nosso Deus, né? O próprio Cristo, que na cruz ele suportou com paciência. Imagina Deus sabendo tudo que nós somos, suportar tudo que ele suportou por amor a nós, com toda a paciência do mundo. Em prol de quem? De nós, que merecemos o quê? O nosso castigo. Nós merecíamos ser destruídos, porque nós não somos bons. Não há bem nenhum em nós. Então, lá em Romanos 9:22 diz assim, ó. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Então, o que a gente vai dizer? Se o próprio Jesus Cristo suportou com paciência, quem somos nós? Assim, será que a gente se acha a última bolacha do pacote para não ter paciência com o irmão, para não ter paciência com as situações? Não podemos ser assim, irmãos. Então, nós temos sempre que nos lembrar que o maior exemplo de paciência é Jesus. Não tem outro igual. Então, quando a pessoa fala assim, isto eu não suporto, não, isso eu não vou fazer, não tenho paciência, e já senta a mão na pessoa, ou já xinga, tem que lembrar de Jesus. Então, ser paciente é a única forma eficiente de enfrentar os problemas do dia a dia. Não tem outro jeito, irmãos. Se a gente começar a enfrentar os problemas dando voadora a gospel, sendo mal educado, sendo grosso, nós não vamos estar mostrando quem nós somos, filhos de quem somos, porque nós somos adotados por um pai paciente. E ele nos ensinou e nos remete na Bíblia a ser paciente. Então, nós temos que enfrentar todos os problemas da nossa vida com paciência. Mais importante do que isso é o fato de que a gente precisa desenvolver a paciência para suportar as provações e tentações, como está lá em Tiago 1:12. Tiago 1:12. Então, tá aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a gente tem que suportar com paciência, com perseverança,
porque nós sabemos que um dia nós seremos recompensados por isso. O Senhor vai nos dar a coroa da vida. Então a gente tem a mania de murmurar, né? De tudo reclama. Ai, o ônibus está cheio, o metrô não sei o que, tá frio, a comida não tá boa, o dinheiro não dá para nada, o patrão é chato, o professor é sem noção, nosso filho é desobediente, nossa mãe, enfim, a gente reclama de tudo. Mas a Bíblia nos diz o quê? Que nós temos que suportar com paciência, todas as provações e as tentações. É fácil, irmãos? Não, não é. Não tem nada de fácil em suportar com paciência. Mas é necessário. Porque o Senhor aqui, ele não está falando, por favor. Ele está dando uma ordem, nós temos que suportar. Então, a pequena e passageira aflição que sofremos, para a gente parece o fim do mundo, né? Mas para o Senhor, ele sabe que é uma pequena e passageira aflição. E que ela vai trazer a glória, uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento, como está lá em 2 Coríntios 4,17. E diz assim, ó. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, nem sempre, né, irmãos, é fácil entender essas coisas. A gente tem que pedir a Deus sabedoria, discernimento e força, né, para poder tolerar todas essas coisas com paciência, porque a gente sabe que teremos no futuro a glória, a coroa que o Senhor tem prometido para nós. Então, com paciência, a gente vai receber a coroa da vida prometida por Deus àqueles que o amam. Mas não tem outro jeito, irmãos, porque assim, se não tivermos paciência, como poderemos pregar o evangelho? Como poderemos dar o exemplo para as outras pessoas? Como as pessoas verão em nós o brilho de Jesus? Se formos pessoas intolerantes, se formos pessoas que iradas, que procuram sempre, pessoas bélicas, né? Que procuram sempre a guerra, sempre está discutindo. Então não é fácil não. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade em tolerar algumas situações, mas o Senhor me mudou de um jeito que, olha, toda vez que eu me lembro que o Senhor me tirou da lama e colocou na rocha, eu dou glórias a Deus. Os irmãos não têm noção de como eu era irascível. Agora não. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Estou sendo aperfeiçoada. Mas olha, irmãos, pescar não vou não, viu? Bom, nosso manancial diz assim, ó. Lembre-se de Tiago 1,3, que diz: a prova da sua fé produz paciência. Amém? Bem, eu me despeço aqui, nesse dia frio, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa, hoje ursa polar. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.